Pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez, obrigado por estarem presentes. Sejam bem-vindos novamente. Tá? Então, hoje nós estamos na terceira aula do CSS, tá? Então, hoje nós já vamos dar prosseguimento. Uma pergunta, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz a semana passada. Quem de vocês aí deu uma praticadazinha no CSS, conseguiu montar alguma coisa, pessoal? Me respondem aí, por favor. Hein, pessoal, quem de vocês aí? Vamos lá, todo mundo está me ouvindo? Hein, pessoal? Todos estão me ouvindo? E aí, Rayara, deu uma praticada aí no CSS essa semana? Fez alguma coisa? Hein, Rayara? Vamos lá, pessoal. Tenho certeza que vocês estão me ouvindo aí. Eu quero começar a aula, tá? Mas primeiro eu tenho que saber se vocês estão me ouvindo, alto, claro, tudo de boa. Ainda não, professor. Oxe, por que, Rayara? Você disse que ia estudar essa semana. Oi. E por que não estudou? Eu tava fazendo umas coisas. Ah, certo. E aí, Matheus, você deu uma estudadazinha, Matheus? E aí, Matheus? Vamos lá, Matheus. Kevin, deu uma praticada no CSS, Kevin? Wesley também. João Henrique, e aí, vocês já deram uma praticadazinha aí no CSS? Eu fiz um curso lá do Beleza, Wesley. Eu ainda estou sem PC, então não pratiquei nada. Não, Kevin, mas você pode fazer pelo celular, viu? Você pode Meu fazer pelo celular é um celular. cocô, não roda nem o WhatsApp direito. Imagine botar... Restaure o celular, cara. Isso daí é só um editor de texto. Eu digo a você que o editor de texto ele é menor do que o próprio WhatsApp. Entendeu? É só você instalar o Sublime ou então o HTML Edition. Existem alguns, cara. Não precisa ser um celular top, não, para ver o que tem gente tendo dificuldade para entrar. Não precisa ser uma máquina boa, não, para fazer isso, não. É porque digitar no telefone é triste, professor. Então, mas não tem aquele ditado, quem não tem cão caça com gato? Você acha que você seria o único a usar o celular para fazer isso? Não, né, cara? E aí, João Henrique? Tentando aqui ajudar o Luciano para a gente começar. Pessoal, olha só, é assim, eu acho que vocês, quando eu falo vocês, a turma, tá? Eu acho que a turma não está muito gostando das minhas cobranças, não. Né? Porque eu quero que vocês aprendam, por isso eu fico perguntando, por isso eu fico exigindo, mas eu estou vendo que a turma não está gostando, não. Por exemplo, uma hora dessa só entraram aqui 5 pessoas, né? Então vamos fazer o seguinte, pelo menos é isso que eu estou percebendo aí, e eu pergunto se vocês estudaram, a maioria não pega nem no livro, então vou fazer uma promessa, vou ver se eu consigo cumprir ela. Eu não vou perguntar mais a vocês nas próximas aulas se vocês estudaram, tá? Eu vou só passar o conteúdo. E aí, como vocês já sabem, a responsabilidade de estudar é de vocês, tá? Não vou perguntar mais nada. Infelizmente, eu me preocupo, eu esquento a cabeça aqui, eu quero que vocês aprendam, mas às vezes não tô vendo que é um algo recíproco, tá? Então vamos para a aula. Então, ó, primeiro deixa eu mostrar aqui, ó, na aula passada nós vimos como formatar, né, os conteúdos aqui, vimos como
como utilizar as classes, ID, vimos como trabalhar aí algumas coisinhas interessantes, tá? Dando continuidade, eu vou passar aqui para o Sublime, tá? Para a gente começar a montar aqui a aula de hoje, tá? Vamos lá. Então, na página 23, ele vem mostrando aí como a gente trabalhar, por exemplo, com pseudoclasses para links. Então, se vocês observarem, ele diz o seguinte, ó, as pseudoclasses para links são com certeza as mais utilizadas. Elas são chamadas também de pseudoclasses dinâmicas. A grande vantagem de utilizar elas, pseudoclasses, está na possibilidade de definir diferentes estilos dependendo do estado dos mesmos. Então, por exemplo, se vocês observarem, quem tiver com o livro aí aberto, vocês vão ver que nós temos lá, por exemplo, a tag A, e a tag A ela se repete, aliás, a pseudoclasse A, ela se repete várias vezes. Na verdade, é a tag A, né? E observe que ela se repete aí, por exemplo, para link, para visited, para over e para active, por exemplo. Quer dizer que nós vamos poder colocar comportamentos em vários linkzinhos aí. Por exemplo, se vocês olharem aí, ó, a tag A link, por exemplo, um link comum, não visitado, tá? É só o link, ou seja, a gente vai configurar o comportamento desse link aí. O visited é um link que já foi visitado, ou seja, a gente vai configurar qual vai ser o comportamento. Por exemplo, uma aparência aquele link vai ter antes de você clicar. E depois que você clica, ou seja, é o visitado. Então, qual vai ser a aparência que ele vai assumir? Aí vem o over, que é um link no momento que, aliás, em que o usuário passa o mouse sobre. Então, por exemplo, a gente vai configurar para quando a gente pare o mouse, ou melhor, passe o mouse sobre os botões assumam outro comportamento. Ou eles aumentem um pouquinho, ou diminuam, ou mudem de cor. Então, a gente vai fazer isso hoje. Tá? E, por último, é um link ativo, ou seja, é um link no momento em que o usuário está clicando sobre o mesmo. Então, nós temos 4 comportamentos aí. Então, isso daí são as pseudoclasses, tá, pessoal, para links. Aí, mais abaixo, ele mostra aqui uma estrutura, ou seja, um HTMLzinho que a gente vai começar a montar agora, tá? Então, eu vou lá, ó, em View, tá? Depois de View, eu vou aqui em HTML, tá? Lembrando que quando a gente abre aqui um HTMLzinho, a gente vem aqui, ó, em HTML, vou aqui colocar aqui, ó, um lang, ou seja, a linguagem, né, português, vou colocar aqui um PTBR, tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que é o Luciano que está chamando ali. Deixa eu ver aqui. Ver se eu ajudo aqui hoje. Aqui, possibilidades. Vamos lá. Então, ó, como eu já falei várias vezes, né, para vocês, eu particularmente prefiro criar uma... Oh, meu Deus, deixa eu ver aqui. Eu prefiro criar a estrutura do HTML para depois trabalhar com o CSS. Tá? Então, primeiro, como eu comecei aqui a criar a estrutura do HTML, então você que está lá, HTML lang, PTBR. Aqui eu vou colocar, por exemplo, menu CSS, que a gente vai criar uma barra de menus aqui. Tá? Vou colocar aqui abaixo uma meta, né? Então, vocês já sabem o que quer dizer meta. Então, não é uma coisa que não é novo para vocês aí. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho.
E aqui nós vamos montar, por exemplo, uma lista. Aí eu gostaria aí da interação de vocês, se possível, né? Existem dois tipos de listas que nós podemos criar no HTML. Vocês podem aí me recordar quais são esses dois tipos de listas? Hein, pessoal? Quem me recorda aí, quais são os tipos de listas no HTML? Nós temos duas possibilidades. Ordenada e não ordenada. Isso, exatamente. Eu acho que foi o Wesley, né, que respondeu, foi o Wesley. Então, ó, existe dois tipos de lista, né? Existe a lista ordenada e existe a lista não ordenada. O Wesley respondeu essa, agora eu quero que os outros aí respondam. Então, qual é a tag que eu devo abrir para criar uma lista não ordenada? Hein, pessoal? Qual é a tag que eu devo abrir para criar uma lista não ordenada? Vamos lá, pessoal. Ó, o Wesley respondeu a primeira. Agora eu quero que vocês respondam as demais. Não acredito que vocês vão me deixar aí sem respostas, tá? E tá difícil o negócio, hein? Tá difícil o negócio. Tá feio. Vamos lá. Pessoal, as tags para se abrir aqui uma lista não ordenada, tá? É a tag UL, tá? Então, OL é quando nós vamos criar uma lista ordenada e o L é quando nós vamos criar uma lista não ordenada, tá? Então, vou aqui, ó, o L, tá? Então, para a gente criar cada marcadorzinho dessa lista, eu vou utilizar a tag li. Então, a tag li, ela simplesmente vai abrir cada marcadorzinho. Como nós vamos trabalhar com links, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar uma tag, digamos A, que é a tagzinha para se criar um link, tá? E dentro dessa tag A, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, home. Aí uma dica que eu sempre venho dando para vocês, todas as vezes que tiver conteúdos semelhantes ou iguais, não precisa você estar digitando tudo, refazendo tudo, não. Simplesmente você já fez um, ó, seleciona, faz o velho Ctrl C, né? Tecla Enter, Ctrl V. Então, digamos que aqui eu fiz um home, aqui eu vou fazer, por exemplo, produtos. Ou melhor, pessoal, vou fazer o seguinte aqui com vocês, tá? Vou fazer aqui uma aula diferente. Eu vou colocar de uma forma diferente aqui. Só um instante. Ó, por exemplo, eu vou abrir a pasta de vocês aqui, tá? Eu tenho aqui todos os arquivos em que vocês me ajudaram no módulo passado. Eu tenho aula 3, cadastro, Draggable, formulário 2, tabela e tal. Então, digamos que vamos simular como se fosse um site mesmo que tivesse em uso, tá? E eu quisesse fazer com que esses botões, ou melhor, esses links, ele direcionasse para essas pastas. Por exemplo, ó, eu vou criar um link para essa pasta aqui chamada de cadastro, tá? Ou essa página chamada cadastro. O que é que eu vou fazer aqui no HTML? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, o nomezinho, deixa eu olhar se está com maiúsculo, minúsculo, está minúsculo. Aliás, aqui eu posso colocar cadastro maiúsculo, tá? Mas aqui dentro dessas aspas duplas, eu tenho que colocar assim, ó, cadastro.html, que é o nome do arquivo. Então, quer dizer, esse primeiro link aqui, ó, já está funcionando. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas não precisou colocar o diretório, ou seja, colocar o nome da pasta, barra. Pessoal, não, porque esse arquivo, ele é um arquivo HTML e eu vou salvar dentro da própria pasta que está o arquivo cadastro. Então, não vai precisar eu ter que vir aqui, por exemplo, colocar aqui a pasta, barra. Não vai precisar. Então, deixa aqui normal, tá? Agora eu vou criar um outro link aqui. Então, digamos que eu vou criar agora aqui para o formulário 2, digamos aqui, ó. Formulário 2. O que é que eu vou fazer? Ó, primeiro, vou colocar aqui, ó, tudo minúsculo. Formulário 2. Lembrando que se lá tiver maiúsculo, coloca maiúsculo. Eu acho que eu errei aqui, ó. Eu coloquei aqui maiúsculo, que é minúsculo.
formulário2.html, tá? E ao invés de produto, eu vou colocar aqui, ó, formulário. Vou colocar com acento e tudo mais. Então, já criei 2 links, agora eu vou fazer um Ctrl V aqui novamente. E eu vou olhar aqui qual é o outro arquivo que eu vou fazer o link. Por exemplo, eu vou fazer aqui tabela, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, tabela.html, tá? E aqui simplesmente eu vou colocar lá, ó, também, nesse caso tabela, posso colocar com letra maiúscula normal. Essa parte que está dentro das aspas aqui, ó, você tem que colocar exatamente da forma que o arquivo está salvo. Então, se o arquivo está com acento, coloque com acento. Se tiver com letra maiúscula, coloque com letra maiúscula. E assim sucessivamente. Se tiver espaço, coloque espaço. Então, digite exatamente da forma que está aqui. Tá? Então, digamos que agora eu vou fazer... deixa eu ver aqui uma outra possibilidade. Eu vou fazer essa segunda aula CSS. Ó. Eu vou, como é um texto maior, vou fazer um Ctrl C aqui, apesar que eu, caramba, fiz errado. Fiz errado aqui. Deixa eu primeiro copiar esse, que eu tinha Ctrl V. Aí agora eu vou aqui, ó, por exemplo, ó, peço para renomear, faço um Ctrl C, ó, com ele selecionado. E aqui, ó, no lugar de tabela eu substituo. Observe que eu estou digitando exatamente da mesma forma. Tá? Estou digitando exatamente da mesma forma. E aqui eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, CSS, por exemplo. Vou colocar assim, ó, introdução, assim o CSS. Então, digamos que eu criei 4 links aí, eu vou criar mais um aqui, tá? Vou criar outra com esse nomezinho aqui, drag. Fazer aqui um Ctrl V, não. Que eu soube escrever a cópia. C, Ctrl V. Aí agora sim eu posso vir aqui, ó, renomear. E aqui eu vou simplesmente, ó, subscrever aqui, ó, dragable.html. E aqui eu vou repetir, por exemplo, tá? Dragable, só que eu vou colocar um... se eu quiser colocar, por exemplo, tudo maiúsculo, não tem problema não. Essa parte branquinha aqui eu posso colocar, ó, tudo maiúsculo, com acento, com espaço, posso colocar tudo, tá? Então, digamos que o meu HTML aqui, ele já está pronto. Agora eu vou fazer o CSS. Mas antes disso eu vou salvar, ó. Vou lá em File, vou colocar aqui Save. E eu vou salvar ele exatamente, eu acho que está aqui na pasta Documentos. Vou salvar ele dentro da pasta de vocês aqui, ó. Quarta tarde. Vou colocar aqui, ó, menu CSS, por exemplo, tá? E agora eu vou abrir aqui, ó, um outro arquivozinho, né? Vou lá definir que esse arquivo ele vai ser um CSS, então eu vou lá, ó, CSS, cadê tu aqui? Pronto. Aí agora eu vou colocar lá, ó, arroba char7, não é isso? Entre aspas, UTF-8, ok? Ponto e vírgula, aí aqui, ó, barra, asterisco, asterisco, barra, e aqui eu vou colocar aqui, ó, documento CSS, tá? Vamos lá. E vamos agora para a configuração daquele CSS, ok? Então, primeiro ele vai criar aqui, ó, detalhe, tá? O que é que nós vamos formatar? Ou melhor, o que é que nós vamos estilizar no CSS? Nós utilizamos apenas 3 tags aqui, ó. Nós utilizamos a UL, tá? Utilizamos a tag li e utilizamos a tag a. Então, basicamente, ou seja, nós temos 3 formatações a fazer aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu olhar quem é que está entrando aqui. João Carlos, Luciano. Ok. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, ó, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, o L, tá? Depois da UL eu vou abrir a chavezinha, né, que é algo padrão. E eu vou colocar aqui, ó, list style type, tá? None, ou seja, o tipo
o tipo do estilo da lista, ou seja, vai ser uma lista do estilo tipo padrão, porque esse nome aqui quer dizer padrão. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, para ajudar vocês aí, ó, posso colocar assim, ó, para lista do estilo padrão, por exemplo, tá? Então, essa linha 5, ele quer dizer isso daqui, linha do estilo padrão, tá? Em seguida, nós vamos colocar aqui, ó, a margem. E quando nós colocamos a margem, pessoal, margem, colocar aqui 0, inclusive, vai ser o espaço, ou como se fosse um recuo, entenda ele como um recuo aí das bordas da página, tá? Então, ele tá 0 aí, ou seja, beleza. Aí vem aqui, ó, o padding, que nesse caso é um espaço, só que ele é diferente, porque você consegue, digamos, expandir, distanciar ele um pouquinho mais, posicionar, na verdade. Podemos utilizar superior, inferior, esquerda, direita e tal. Vocês vão ver alguns exemplos mais sobre isso. Ele está pedindo para que a gente coloque um valor 0, tá? Aí nós temos um overflow. Esse overflow, por exemplo, ele é um efeitozinho, tá? Porque overflow vem algo mais ou menos como transbordar, tá? É um efeito, na verdade, que nós vamos colocar nos marcadores, tá? Então, isso aqui é um efeito relacionado a transbordar. E ele colocou, por exemplo, esse efeito oculto. Então, assim, ele serve para formatação, mas basicamente a gente não vai conseguir ver de fato, digamos, esse efeito de transbordar, né? Mas seria isso daí. Então, seria um transbordar, mas com um efeito oculto, ou seja, com a propriedade oculta, tá? Outra questãozinha aí que ele vai colocar aqui é font family, tá? E a font family, eu vou colocar aqui, ó, consolas, por exemplo, tá? Aí, vírgula, vou colocar aqui, ó, lúcidas, aliás, lúcida, deixa eu ver aqui, console, por exemplo, tá? Aí vou colocar mais uma vírgulazinha aqui. Aí ele vem outra aspas e eu vou colocar aqui, ó, lúcida, novamente, sans, tá? E depois desse sans, deixa eu diminuir aqui o zoom para que caiba aqui. Eu vou colocar aqui, cadê? Deixa eu ver qual é o outro valor. Vou colocar aqui, ó, type escrito. Vamos lá. Aí, depois eu vou colocar um ponto e vírgula, porque nós terminamos todas as propriedades de fonte aí. Deixa eu ver aqui a primeira mensagenzinha aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não, teve não, não sei que tinha. Ah, foi o Kevin aqui que saiu. Deve ter caído lá a internet do Kevin. Beleza. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, tá? Font size. E esse font size, ele é o tamanho da letra, tá? Então, ele pediu para que a gente colocasse aqui um tamanho de 1 EM, tá? Lembrando que nós temos aí três formas, aliás, pelo menos duas formas de a gente, aliás, três formas, exatamente, da gente trabalhar com unidade de medidas. Só que, para fontes, nós utilizamos duas. Podemos utilizar pixels e podemos utilizar o EM, tá? A porcentagem, geralmente, a gente usa para objetos, ou para espaços, né? Mas para fonte a gente não usa o pixels, tá? Só para ficar mais claro aí. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se teve mais, tranquilo, só isso. Inclusive, se eu quiser, eu posso apagar aqui esse espaço para ficar uma organização melhor, tá? Então, lembrando, ó, nós já formatamos aqui o li, tá? Ó, formatamos o li. E no HTML nós criamos uma lista não ordenada. Então, ó, aliás, corrigindo aqui, pessoal, nós já formatamos o L, tá? Então, o L é essa daqui, ó, que começa aqui na linha 8 e termina na linha 15. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos configurar o li, tá? E depois, por último, a gente configura o A. Inclusive, o A, como ele colocou agora há pouco,
nas pseudoclasses de link, aí o A vocês vão ver que existe as 4 partes que eu citei no início da aula. Vamos lá. No li, eu vou aqui abrir uma chavezinha e eu vou dizer que o li ele vai ser float, tá? Então esse float ele será flutuante da esquerda, tá? Então, ou seja, esse efeito de flutuar, ele vai começar da esquerda para a direita, porque geralmente os menus a gente também organiza ele da esquerda para a direita. Mas nós podemos depois até testar a questão de, ao invés de esquerda, colocar a direita ou top. Então a gente pode fazer essas modificações aí e ver o comportamento. Muitas vezes o livro coloca aqui algumas situações, e até eu digo para vocês, quando vocês estiverem estudando em casa, né? Ele coloca, por exemplo, a esquerda, né? Que é o left. E aí você vai dizer o seguinte, já vi aqui como é que fica o comportamento de left, aí eu vou lá e coloco, por exemplo, direita ou inferior e tal. E muitas vezes a gente consegue chegar a resultados melhores do que o que tem no livro. Porque no livro ele vai colocar uma forma. Agora cabe você a, digamos, ir pesquisando e tentando fazer formas diferentes, certo? Uma coisa que eu digo a vocês também, uma dica que eu dou a vocês, no livro, essas palavras que lhe chamem mais atenção, como por exemplo, float, overflow, por exemplo, vai lá, se você traduz e faz uma anotaçãozinha no livro, porque nas próximas vezes que você for trabalhar, você já vai ver o que quer dizer, por exemplo, essas palavras. Então, vai ajudar e muito a vocês, tá? Vamos lá, vou continuar aqui. No li, ele só tem isso. Aí, agora, nós vamos configurar os efeitos na pseudoclasse de link, que será a tag A, tá? Então, nós vamos fazer as configurações aí. Então, primeiro, vou colocar um A, 2 pontos, tá? Aí, vou colocar aqui link, vírgula, vou colocar tudo junto aqui, A, novamente, e vem aqui o visited, ó. Está errado. Visited. Deixa eu ver se está certinho aqui, tá? Esqueci. Não, tá certinho aqui. Tá certo. Eu tô voando aqui. Vamos lá. Então, então nós vamos definir, por exemplo, as propriedades aí, os efeitozinhos do link, que seria a definição. Nós criamos links lá no HTML, então nós vamos criar esses efeitos aí. Então, basicamente, será uma configuração do link enquanto ele for visitado, ou seja, na hora que ele está sendo visitado, tá? E aqui a gente vai colocar aqui, por exemplo, primeiro efeitozinho, a gente vai colocar um display e a propriedade dele vai ser o block, tá? Então, vai ser um display bloqueado, tá? É um efeitozinho aí. Vamos lá, deixa eu ver o que é que ele pede mais aqui pra gente. Pede uma fonte, como se fosse uma largura da fonte aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, viu? Fonte, não foi. Fonte, tracinho, aqui, ó. Então, a largura da fonte será bold, ou seja, ele está aplicando um negrito só na largura da fonte, tá? Vamos lá. A cor, color, por exemplo, tá? Então, a cor, ele... Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui uma possibilidade. Cor, ele está colocando um branco. Se não me falha a memória, isso aqui é um branco, tá? Em seguida, ele está colocando um background color, e esse background color é apenas para o botão, tá, pessoal? Apenas para o botãozinho que a gente está criando esse link aí. Aí ele está pedindo para a gente colocar aqui um F30, ou seja, uma cor, que seria um laranja. Vamos lá. Text align, ele quer que o texto ele fique centralizado em cada um dos botões, tá? Em cada um dos botões. Deixa eu ver o que é que ele pede mais aqui. Pede, deixa eu ver aqui, pede, vamos lá. Ele está pedindo aqui um padding de 10 px. Errei, coloquei um O. Vamos lá, 10 px e 20 px. Ou seja, margem esquerda e margem superior, tá? Ou seja, é um distanciamento do canto da página
por exemplo, no canto esquerdo 10 pixels e no canto superior 20 pixels. Então a gente pode fazer esse ajustezinho aí, tá? Vamos lá. Text Decoration. Pessoal, um detalhe, tá? Se você estiver estudando aí na casa de vocês, se você fizer 10 vezes esse menu, tá? 10 vezes esse menu, cadê aqui? Texto. Deixa eu ver aqui, viu? Se você fizer ele 10 vezes, eu digo a vocês que cada vez que você fizer, você vai observando um detalhezinho que você não tinha prestado atenção, tá? E a gente vai aprendendo muito. Então, quanto mais vocês repetirem, quanto mais vocês estudarem, mais a linguagem vai ficando claro para vocês. Vocês vão conseguindo fazer mais coisas, tá? Vamos lá. Então, none, que é o padrão, né? Que eu já expliquei lá em cima, que none vem do padrão. Deixa eu ver aqui. Texto transforme uppercase, ou seja, o texto fica maiúsculo, tá, pessoal? A gente digitou lá minúsculo, não sei se vocês observaram aqui, ó, mas os textos eles foram digitados minúsculos. Só que a gente está definindo aqui através do CSS que o texto ele vai ficar todo em maiúsculo. Por exemplo, não tem como eu estar colocando, pessoal, colocar comentário em tudo, mas, por exemplo, transforma o texto em maiúsculo. Não tem como eu tá colocando tudo, tá, pessoal? Mas, assim, uma dica que eu dou para vocês, o que eu for falando aqui, vai anotando aí vocês, porque vai ajudar vocês, ó. Se eu colocar isso daqui, ó, aplica vou colocar aqui, formatação padrão. Esse daqui, ó, cadê aqui? Barra, asterisco, barra. E aqui eu vou colocar, ó, afasta. Oh, meu Deus. Afasta o conteúdo dos lados esquerdo e superior. Vou colocar aqui para não sair ali, superior. Vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, esse daqui, ó. Alinhamento centralizado texto, tá? Se eu coloco aqui, ó, que vocês já viram lá no HTML, que já é para vocês definirem, ou melhor, conseguir identificar, tá? Então, aplica a cor no fundo do texto. Vou colocar aqui no fundo do texto. Aliás, no fundo, vou colocar porque o background ele se aplica a várias coisas, tá? A página, não só o texto. Vamos colocar aqui, ó. Cor do texto. Deixa eu ver aqui, viu? Largura da fonte. Pessoal, e por aí vai. Não tem como a gente ficar colocando tudo aí, porque vai demorar muito aqui para vocês. A gente não anda, mas o que eu for comentando aqui, vocês vão fazendo essas anotações aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Não está pronto ainda não, tá? Então, nós colocamos o A do link quando visitado, e agora nós vamos colocar um A, 2 pontinhos, o link, tá? Vírgula, o A novamente, enquanto ele for, cadê aqui? Na verdade, aqui eu errei, aqui, ó. Over,
E esse daqui é o active, ou seja, active. Deixa eu ver se a escrita está certa. Active, certinho. Vamos lá. Então, professor, como é que funciona aqui, tá? Como é que funciona? Deixa eu liberar aqui a entrada de alguém. João Vitor. Vamos lá. Primeiro, esse over, ele quer dizer o link no momento em que o usuário passa o mouse. Então, aqui, ó, seria uma configuração do link quando o usuário passar o mouse e ativar, né? Ou seja, quando ele for ativo, quando o usuário clica sobre o mesmo. Então, o efeito ao deslizar o mouse e ao clicar, tá? Então, por isso está dessa maneira aqui. Então, um é só quando o link for visitado. E o outro é quando o mouse ele for, digamos, quando ele passar o mouse e ele for clicado, tá? Vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, vou colocar primeiro um background color, ou seja, quando ele passar o mouse, ele vai mudar de cor, tá? E qual vai ser essa cor? Aí a gente vem aqui, cadê? Qual foi a cor que ele colocou? FC0, vamos lá, FC0, uma cor, tá? No background, e a cor do texto ele também vai mudar. Olha lá, ele também vai mudar. Então aqui nós vamos colocar um cinza 666, tá? Pronto. Tá prontinho aqui, ó. Tudo nos conformes, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um Ctrl S para salvar esse arquivo CSS. Tem que ser dentro da pasta quarta tarde e dentro da pasta CSS. Então, nós já criamos um estilo, nós já criamos um seletivo. E agora, um exemplo, vou criar aqui, ó. Style. Deixa eu colocar aqui. Estilo 2, um exemplo. Vou colocar aqui, estilo 2. Tá? Temos lá um estilo, agora vamos colocar o estilo 2. E no HTML, eu vou ter que chamar esse arquivozinho aqui, ó. Então, vou colocar aqui, tá? E aqui eu vou chamar o link, ó. Vou colocar um link e esse link eu vou só definir. Então, eu já sei que aquele estilo 2 está dentro da pasta CSS, tá? Observe que já tem lá o nome do arquivo aqui em cima, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, estilo 2.css. Da mesma forma que está descrito aqui em cima, tá, pessoal? Da mesma forminha aqui. Vou salvar também. Aqui ele já está salvo também, já está os dois. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir a pasta aqui de vocês. E tem aqui, ó, menu CSS. Vamos ver aqui o comportamento que ele vai assumir. Vou deixar esse aqui. Pessoal, olha lá que show de bola, pessoal, ó. Olha lá que show de bola fica, tá? O menu fica perfeito, tá? Ó, funcionando. Agora, só para ver se os links estão funcionando, tá? Vou clicar em cadastro, ele vai ter que me direcionar para a pasta de cadastro. Ó, se ele foi para a pasta de cadastro, tá? Vou voltar aqui. Se eu clicar agora em formulário, vamos ver se ele vai. Olha lá, ó, formulário. Vou voltar aqui. Se eu clicar em tabela, vamos ver se ele vai para a tabela aqui. Olha lá, foi para a tabela, tá? Ó. Introdução ao CSS, foi a primeira aula que vocês viram aí. Agora, Draggable, olha lá se foi. Tá, ó. Então, aí vocês se perguntam, né, como é que as pessoas fazem, por exemplo, um projeto para um site para que a pessoa consiga ficar passando de uma página para outra. É o que vocês estão vendo aqui. Se a pessoa tem a necessidade de 10 páginas, pessoal, tá lá, cria-se as 10 páginas. E como é que faz para linkar? Exatamente da forma que nós acabamos de fazer aqui, ó. Como é que faz para fazer o linkzinho aqui, ó? Só é criar, ó, a tag A, tá? No caso da tag LIA, porque ele vai dar a possibilidade de você criar esses botõezinhos aqui, certo? Pessoal, dúvidas, perguntas? Hein, pessoal? Dúvidas, perguntas? Hein, pessoal? Eu não tenho. Certo, João? Apesar de você saber minha opinião. Ah, certo. Vamos lá, pessoal. Mais alguém aí a se pronunciar? Hein, pessoal? Só eu. Passada. Pois é, né?
Só você, por enquanto. Vamos lá, Povo dormiu. pessoal. Parece que sim. Ô, professor, o senhor não tem nenhuma... Assim, óbvio, além de estudar, né? Mas o senhor não tem nenhuma dica aí pra deixar o assunto, assim, menos complicado? Tenho. Claro que tenho. Praticar, Estudar. praticar e praticar. Estudar, estudar e estudar. Né? Então, uma coisa eu digo sempre o seguinte, ó. Você está com dificuldade em algo. Por que você está com dificuldade? Porque você não está conseguindo fazer. Óbvio, né? Quando você começa a fazer, você vai dizer, rapaz, não é que é fácil? É tudo. Por exemplo, uma pessoa vai cozinhar, é difícil. Professor, o senhor Você acha consegue fácil? Não, cozinhar. na moral. Você acha É? fácil, porque assim, você é professor. Você acha fácil porque você Não, é professor. João. Mas você pegou na faculdade, você João, achou isso não. fácil? Cara, João, não é não, cara. Não estou dizendo a vocês que é fácil, não. Agora, o que eu estou cobrando a vocês, que eu cobrei e no início da aula eu fiz a promessa, eu não vou perguntar mais se vocês estudaram durante a semana, não. Porque vocês vão continuar tendo essa dificuldade enquanto vocês não pararem de estudar. Se vocês não estudarem, vão continuar tendo dificuldade, vão continuar achando Ô, difícil professor, da mas eu mesma juro pra forma. você que eu estava estudando. Na última aula, assim que acabou a aula, eu fui estudar porque eu não estava entendendo nada. Assim, eu entendi algumas coisas a mais que eu não tinha entendido porque eu estudei. Mas assim, Então, acho que pra mim, exclusivamente pra mim, assim, tipo, tá sendo muito difícil. mas veja bem, o fato de você estudar não já clareou algumas ideias? Não já começou a entender um pouco? Então, cara, é isso que eu quero dizer. Ninguém vai aprender sem tentar, sem estudar, não. Né? Por exemplo, eu sempre tive em toda a minha vida a mesma dificuldade que vocês estão tendo em programar. Eu sempre tive essa dificuldade. Por quê? Porque eu tenho dificuldade no inglês e isso me atrapalha muito. Agora, se eu vejo que é uma necessidade, por exemplo, que eu estou estudando para isso, e por que não eu levar a sério estudar? Por exemplo, eu estou fazendo um curso online também, nos meus horários vagos aqui, eu estou fazendo um curso online, que é o desenvolvimento também de aplicativos, só que utilizando a linguagem Java, que para mim, porque assim, o Java ele é uma linguagem de alto desempenho. Então, para mim, sempre foi uma linguagem muito complexa de estudar. Tanto é que estava com muitos anos que eu não pegava em Java. Então, assim, eu vou estudar, eu estou estudando. Estou dizendo a vocês que é fácil? Não é fácil. Né? Eu estou tendo lá as mesmas dificuldades que vocês estão tendo aqui. A diferença é, eu estou estudando e eu estou compreendendo aos poucos. Tá? Então, eu estou começando a desenvolver, eu estou começando a aprender melhor a questão do Java para o desenvolvimento mobile. E qual é a vantagem? O meu aplicativo, que eu desenvolver futuramente, vai ser mais caro do que um que eu desenvolvo só com HTML e CSS. Ou seja, eu vou ter uma possibilidade maior, uma possibilidade infinita utilizando o Java. Coisas que, se eu for trabalhar com HTML e CSS, são limitados. Eu tenho limites, ou melhor, o HTML e o CSS têm limites, entendeu? Então, eu vou criar para o Java. Mas eu tenho que estudar. Mas não se preocupem que eu não vou perguntar nas próximas aulas, pessoal, estudaram durante a semana, eu fiz uma promessa, eu não vou perguntar mais. Porque todas as vezes que eu pergunto, eu estou me decepcionando. Né? Digamos, você, João, estudou, o Wesley também deu uma estudada, mas pergunta aí. Por exemplo, o João Vitor é provável que tenha estudado também, mas vejo os demais, entendeu? Aí fica complicado. Agora, é como eu estou falando para vocês, vai continuar difícil se vocês não estudarem durante a semana, ou sempre depois das aulas. Só o conteúdo daqui vai ser difícil, mas se vocês estudarem, vocês vão ver que tudo isso aqui vai ficando mais claro para vocês. E outra coisa, eu já falei para vocês, o fácil não tem valor agregado, tá? O fácil é barato. Então, se fosse algo que todo mundo fizesse, seria muito barato. Então, sejam vocês o diferente, sejam vocês o diferencial, façam o diferente dos outros, entendeu? Você Aqui coloca tá aí, por dando exemplo, interferência, mas entendi. vocês coloquem aí, por exemplo, para fazer um slide, um exemplo.
A pessoa vai passar lá, vai montar um slide, vai cobrar, vamos lá, no máximo R$ 1 por slide. Você vai desenvolver um aplicativo ou um site, você vai cobrar 1.800, 2.000, 2.500 ou até mais que isso. E aí, olha a diferença. Quantas pessoas fazem slide? Meio mundo de gente. Por quê? Porque é mais fácil. Né? Quantas pessoas desenvolvem aplicativos? Poucos. É a lei da demanda e a lei da oferta. Entendeu? Então, tem pouca gente por demanda, mas tem muita oferta. Consecutivamente vai ser mais caro. Vamos lá. Então, ó, nós criamos esse menuzinho aqui, tá? Eu gostaria até de acrescentar, colocar mais coisas, agregar informações que tem no livro, aliás, que não tem no livro, mas eu preciso do interesse de vocês, certo? O interesse de vocês é o que vai me estimular a querer mostrar sempre mais. Lembre-se de uma coisa, o meu interesse é o de vocês, certo? Quanto mais vocês se interessarem, mais estudarem, mais me perguntarem, mais eu vou dar a vocês, tá? Mais agrega para vocês. Então, ó, na página 23 e página 24, porque na página 23 foi o HTML, e na página 24 foi a configuração do CSS, né? Do style, tá? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês aqui, ó, professor, tá vermelho, como é que eu faço para colocar um verde, um azul, ou seja, criar outros padrões de cores? Pessoal, é vocês correrem atrás, tá? É vocês correrem atrás. Como eu falei, o interesse de vocês é que vai dizer onde vocês vão chegar aí. Mas vocês podem alterar modelo de letra, cor, por exemplo, ó, você observa, o texto está branco, quando para o mouse ele fica cinza, o retângulo está vermelho, quando você para o mouse fica amarelo. Tudo isso é possível, tá? Tudo isso você pode alterar. Tá? Você pode pegar e jogar esse menu para o centro da página, você pode aumentar a largura desse menu aqui. Então, é a criatividade de vocês, tá? Aí vocês verem N possibilidades e correr atrás dela. Deixa eu ver aqui só uma coisinha aqui, porque eu fiquei curioso aqui. Não vai. Sei que uma possibilidade aqui, mas tem que fazer de outra forma. Você acha melhor navegador Opera? Então, eu uso o Opera, primeiro porque ele está tendo mais recursos do que o Chrome, por exemplo. Aqui eu consigo visualizar o Message do Facebook, eu consigo usar o WhatsApp, eu consigo visualizar o Instagram, não precisa estar abrindo janelas, não precisa estar com o telefone, porque eu já tenho tudo aqui. Outra questão é o que ele está consumindo do sistema. Então, ele consome menos memória do que o Google Chrome, por exemplo. Então, quer dizer, ele exige menos a memória do seu computador, então sobra mais memória, consecutivamente seu computador fica mais rápido, né? Ou pelo menos não perde tanta velocidade quando você estiver acessando a internet. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Na página 24, nós temos aqui, ó, pseudo-elementos, tá? E ele diz o seguinte, ó, os pseudo-elementos podem ser utilizados para aplicar uma estilização sobre alguns elementos, óbvio. E observe que ele dá alguns exemplos aí, ó. Por exemplo, esse first, aí tem um nomezinho aí em inglês, que eu espero que vocês estejam acompanhando aí com o livro, senão eu vou colocar aqui na tela, então para não passar vergonha aqui pronunciando, né? Então, tem alguns aí. Por exemplo, o primeiro aí, aliás, eu vou usando e eu vou comentando aqui, porque fica mais fácil, até mesmo para mim. Como eu já falei para vocês, meu inglês é complicadíssimo. Vamos lá. Então, ó, primeiro eu vou aqui, digamos, eu já criei o menu. Eu vou criar aqui um HR, tá, pessoal? Vou criar aqui um HR. Lembrando que esse HR, ele é só para criar uma linhazinha na horizontal, tá? Dividir para não ficar tudo junto. Ou melhor, para não aparecer essa linha, eu vou colocar aqui um BR. Vou colocar aqui um BR, tá? Só para não ficar tudo junto aí, quebrar uma linhazinha aí.
E aqui eu vou colocar da seguinte maneira, tá? Vou criar aqui um H3, vou fazer da forma que está no livro, tá? E eu vou colocar aqui, ó, pseudo... Quanto é que Ó, o senhor cobra, professor, para fazer um pseudo... site? Para criar um site, João, tudo depende do tamanho do site. 1.600, 1.800, 2.000, tudo depende. Se o site, por exemplo, vai ter bancos de dados, se não vai ter quantidade de páginas, então gira em torno desse mínimo aí. Um site tá? completão. Rapaz, aí vai para uns 3.000 reais aí. Com banco de dados, Olha, com careiro. as páginas. Não, cara, porque você vai fazer um site com banco de dados e tudo, você leva o quê? Você bota aí que você leva uns 3 meses bom fazendo ele. Aí você vai levar uns 3 meses. Aí você bota aí 1.000 reais ó, por mês, mas mesmo assim já tá barato. Isso também não digamos, 8 horas diárias nele, é naqueles tempos, digamos, naquele tempo livre, digamos assim, tá? Por exemplo, tem um ex-aluno meu que terminou, que ele estava criando sites. Ele começou, quando ele começou, viu? Só para você ter uma noçãozinha aí, quando ele começou, ele passava quase 2 meses para fazer um site. Ele cobrava R$ 1.600. Os que eu vi, né? Sites mais simples, sem banco de dados. E aí ele continuou desenvolvendo, e isso só em horários vagos, porque ele é funcionário da Prefeitura de Arapiraca, então só nos horários vagos. E aí o que acontece? Ele começou a reduzir, então ao invés de 1 mês e meio, ele começou a fazer em 1 mês. Agora, por exemplo, antes de ele se formar, ele estava terminando um site em 20 dias. Tá? Então, 20 dias ele estava montando um sitezinho. Né? Inclusive, tem alguns sites de lojas mesmo de Arapiraca. Vamos lá, então deixa eu continuar aqui que eu já me perdi. Vamos lá, elementos. Aí tem esse. Então, ó, esse primeiro nomezinho aqui que eu coloquei aqui, ó, ele diz o seguinte, tá? A função dele vai ser o seguinte, ó, deve ser utilizado para aplicar um estilo de formatação na primeira letra de uma linha, tá? Para quem viu já o módulo de Word, eu não sei se vocês lembram lá, a letra capitular, ou seja, quando você pega uma revista para ler, a primeira letra do capítulo ela fica grande, tá? Então seria essa funçãozinha aí, ok? Aí tem tracinho, deixa eu ver aqui qual é line. Então esse line deve ser utilizado para aplicar um estilo de formatação na primeira linha de um parágrafo, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. E por último, apenas o after. Então esse after deve ser utilizado para gerar conteúdos antes de conteúdos de um elemento, ou seja, colocar como se fosse uma anotaçãozinha, alguma coisa aí desse tipo. Vamos lá. Vamos Professor, montar tem aqui como o falar tudo de HTML. novo? Tem não, meu brother. Tudo o quê? Todo o site, todo o conteúdo do site novamente? Ou só esse Não, conteúdo da linha 17? só esse da linha 17. Ah, pronto. Da linha 17 a gente só está criando aqui, ó, um título 3, ou seja, um H3, tá? Em que eu já coloquei uma introdução que nós vamos trabalhar com pseudoelementos, tá? E o que são os pseudoelementos? Os pseudoelementos podem ser utilizados para aplicar um estilo sobre alguns seletores. Então, esse primeiro elemento aqui, ou seja, esse pseudoelemento aqui, ele aplica uma letra capitular, ou seja, a primeira letra do parágrafo, tá? E a segunda, aliás, esse line aqui, ele aplica uma formatação diferente apenas na primeira linha, tá? Do parágrafo, e o último seria para você formatar um conteúdo antes de um parágrafo, ou antes ou depois, você pode usar ele aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Em seguida, eu vou colocar aqui P. Oi? Que página Vou do livro colocar tá? aqui um P
Eu estou na página 24, 25, tá? 24 e 25. Beleza. Deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar um texto aqui, só para a gente utilizar. Só um minutinho aqui, tá? E aqui o texto, vou pegar esse aqui mesmo. Apesar que ele não dá nenhuma linha, tem que ser um texto grande. Deixa eu pegar aqui no Word. Pronto. Agilizar o nosso processo. Um textozinho aqui, pessoal, só para não ter que digitar tudo. Vou pegar só esse primeiro parágrafo aqui. Vou pegar esse parágrafozinho aqui para a gente ir formatá-lo, tá? Para a gente ir formatando ele aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, teve uma coisinha aqui que eu não vi, tá, pessoal? Eu não vi. Abaixo do H3 aqui, ele criou uma div, tá? Lembrando que a gente já viu sobre divs lá no HTML. Então, divs você está criando um bloco de conteúdos, tá, pessoal? Vamos lá, criando um bloco de conteúdo. Então, ó, nós já temos aqui um HTML, ou seja, nós já temos um H3, nós já temos uma div, nós já temos um P. Então, basicamente no CSS é o que nós vamos formatar, é H3 div P, tá? Por exemplo, nós já temos um CSS com estilo 2 aqui prontinho. Vou vir aqui no final, teclo Enter. E aqui a gente vai fazer as formatações, tá? Para a gente começar a fazer as formatações, primeiro nós vamos... Ele está colocando aqui um CSS interno, mas nós vamos continuar no externo, tá, pessoal? Se vocês forem fazer aí na linha 25, ele está mostrando como criar o CSS aqui em cima, ó, abaixo desse link. Só que para usar, melhor, para a gente fazer seguindo a lógica aqui, vamos fazer ele aqui abaixo mesmo. Vamos lá, primeiro o H3. Começar aqui na horta, então montamos o H3, agora vamos formatar ele. Então primeiro, font size 1.2 M, ponto e vírgula, tá? Color. Aí vem aqui, ó, 11C, tá? Deixa eu ver se é 11C mesmo, isso. Text align, cadê aqui? Text align center, tá? Deixa eu ver mais o que ele pede. Text transform, ele está utilizando uppercase. Pessoal, eu expliquei, observe que já está aqui, ó, na linha 23, esse texto transforma uppercase, que transforma o texto todo em maiúsculo, tá, pessoal? Transforma o texto em maiúsculo. Ok? Aqui, deixa eu ver se ele pede mais alguma coisa aqui para a gente fazer. Largura. Ele está dizendo que vai ser aplicado a 60% da largura da tela, tá? Ou seja, não a 100%. Vamos lá, já configuramos aqui o H3. Dando continuidade aqui, nós vamos para a tag P, tá? Você só deve ter cuidado o seguinte, por exemplo, suponhamos, aqui, ó, no primeiro bloco de conteúdos que a gente fez, ou seja, no menu, não existe nenhum P, tá? O P ele só vai aparecer aqui abaixo. Então, assim, tem que ter cuidado para que não exista mais de um P, se você quiser que ele fique com formatações diferentes. Aí, para isso, o correto é você usar um ID, por exemplo, ou uma classe, para ir formatando cada um desses P's aí. Mas vamos colocar aqui, tá? Porque senão ele vai dar um conflito e ele não vai saber quem formatar, e aí vai formatar tudo por igual. Vamos lá. No P, ele colocou aqui uma largura, de 60%. Eu vou colocar 70%, porque o 60% ele muito embora eu estou usando ali 60%, não, vamos deixar isso aqui mesmo.
Qualquer coisa a gente ajusta daqui a pouco a questão da largura aqui da página. Vamos ver se tem alguém me chamando aqui. Vamos lá. Continuando, tá, pessoal? Só um instantezinho aqui, que a minha bruguela acordou agora. Deixa eu ver aqui o que é que ela quer. Só um instantezinho, tá? E aí, pessoal, só voltando aqui, tá? É que eu estou sozinho com a minha bruguela aqui em casa, ela estava dormindo, né? Acordou, aí você já sabe quando a criança acorda, é um dengo só. Aí deixa eu colocar aqui que eu vou, daqui a pouco eu vou dar uma saidinha só para ligar a TV ali para ela. Vamos lá. Então, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Vou colocar aqui um border. Ele está pedindo para que seja um border button color. Vamos procurar ele aqui, ó. Border, aqui, ó, button color, ou seja, uma borda para a cor de um botão, mais ou menos isso daí. Só curioso que ele está usando num texto, mas vamos ver aqui qual vai ser o comportamento dele, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. 0,90. Vamos lá. Observe, pessoal, que toda propriedade que eu coloco, eu sempre finalizo com ponto e vírgula, tá? Então, quando vocês estiverem trabalhando, sempre observe essa questão da pontuação, porque essa pontuação aí, ela, na sala de aula, nas aulas online, né? Aliás, nas aulas presenciais, só se vê muitas vezes, professor, tá dando um erro aqui, professor, não está funcionando aqui. E quando eu vou olhar, é só a questão do ponto e vírgula, que o aluno esquece de finalizar. E aí ele vai empregar em um conflito, ou seja, vai dar erro, tá? Então, vou colocar aqui um M. Este align, colocar justificado, ou seja, o texto que está dentro do parágrafo será justificado, certo? Só para a gente... Aliás, pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu ligar a TV ali para ela rapidinho, tá? Só um minuto. Enquanto isso, vocês vão vendo aí se vocês têm dúvidas, qualquer coisa vocês me perguntam. Só um minutinho aqui.
Pessoal, voltando aqui, tá? Vamos lá. Então, ó, nós terminamos aqui o comportamento da tag P, tá? O que é que vai acontecer com a tag P? Então, mais abaixo aqui, vou teclar Enter novamente. E nós vamos formatar as divs, ou seja, nós vamos fazer as nossas formatações das divs. Então, vou aqui, ó, div, tá? Aí, olha só, para a gente trabalhar com esses pseudo-elementos, aí nós vamos usar um sinalzinho aqui de maior, tá? Então, aqui, ó, se você observar aqui o seguinte, por exemplo, a div, quando eu coloco a div, vocês observem que a div, ela começa aqui, ó, na linha 19, ela vai para a linha, até a linha 21. E dentro da tag div, nós temos a tag P. Então, quando eu coloco aqui, ó, a tag div, tá? Em seguida eu coloco o P. Inclusive, eu vou até colocar um espacinho aqui. Vamos lá. Então, ó, na tag, aliás, a tag P recebe na tag div, tá? E aí a gente vai definir, por exemplo, aquelas configuraçõezinhas, aqueles pseudo-elementos que eu expliquei agora há pouco. Então, vou colocar o primeiro, por exemplo, que é aquele nomezinho lá bem chatinho, bem difícil. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o que é que vai acontecer aqui, tá? Então, ó, ele vai aplicar, tá, a formatação na primeira letra do parágrafo, tá? Por exemplo, o parágrafo, qual é a primeira letra do parágrafo? Aqui é a letra O, tá? Então, isso que nós estamos fazendo é aplicando, tá, o efeito da primeira letra no P, ou seja, no parágrafo. Eu poderia utilizar ele, por exemplo, para o H3. Então, a primeira letra do H3 ficaria maior, se fosse o caso, tá? Mas só como colocar aqui, só para colocar um exemplo aqui, seria o P. E vamos lá definir qual vai ser o comportamento que ele vai sofrer. Então, primeiro, ele vai ter uma fonte maior, uma fonte size. Enquanto as outras fontes estão sendo aqui, ó, 1 EM, a gente vai usar aqui, ó, 1.8 EM. Então, quase que ele vai dobrar aí o seu tamanho, tá? Em seguida, nós vamos colocar uma cor, red, um exemplo, tá? Vou colocar aí uma coisinha red. Deixa eu ver mais aqui. White, bold, ou seja, a largura da fonte será bold, como se fosse um negritozinho aí, né? Deixa eu ver mais aqui o que é que ele pede. Ele pede o padding. Vamos lá. O padding esquerdo de 1%. Pronto. Isso daqui vai estar a configuração apenas, tá, pessoal? Apenas na primeira letra do parágrafo. Ou seja, essa configuração está sendo feita apenas aqui na letra O, tá? Aí agora nós vamos formatar, por exemplo, uma última parte aqui do... que eu acho que eu esqueci de colocar. Deixa eu ver se eu encontro. Acho que eu não coloquei não aqui. Seria um textozinho aqui. Deixa eu ver se está no livro aqui, porque eu não vi não. Está pedindo para formatar uma parte. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Ah, tá. Ele já emprega aqui no final. Tranquilo. Já entendi aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma div novamente. Também será no P, tá? 2 pontinhos. Só que aqui eu vou colocar uma formatação apenas na primeira linha. Lembrando que o primeiro nós colocamos a formatação apenas na primeira letra, tá, pessoal? Apenas na primeira letra. E agora nós vamos colocar na primeira linha. Então eu vou colocar aqui, ó. Só vou repetir aqui. Vou colocar line, tá? Olha lá. E aqui eu vou fazer a formatação dessa primeira linha, tá? Vamos lá, ele está dizendo aqui que ele vai ter uma fonte bold, tá? Que ele vai ter também uma cor, por exemplo, vou colocar, ele está pedindo aqui para colocar uma corzinha, deixa eu ver o código aqui dele. Eu não gosto muito de, assim,
eu uso muito, mas a referência da cor eu vou pegando ou naquela Adobe Color, ou na W3, então eu vou pegando esses códigos lá, mas essas aqui já são do livro, então estou aplicando do livro. E aí vem a questão, né? Por exemplo, estou aplicando essas cores, aí eu vou no Adobe Color ou na W3, vou pegando esses códigos e vou implementando aqui, no caso as cores, e eu vou colocando as cores que eu achar mais interessante, tá? Então, por último, tá? Deixa eu ver aqui, por último, aí eu vou colocar aqui um P, 2 pontos, e eu vou colocar o after, tá? Então, esse after, ele vai aplicar uma formatação a um conteúdo no final do texto, tá? Aí eu coloco aqui, ó, content, e eu vou informar, entre aspas, duplas, qual vai ser o conteúdo que vai ficar lá no final. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim, por exemplo, nossa, difícil. Que difícil. Vamos lá, vou colocar aqui uns 3 pontinhos. Então, ó, observe que esse after ele vai aplicar, por exemplo, ele vai inserir esse texto aqui, ó, no final, tá? No final do conteúdo, tá, pessoal? Aí, o que é que eu posso fazer ainda aqui, ó? Coloquei um ponto e vírgula, tá? Que eu já ia esquecendo. Eu vou teclar Enter, mas dentro desse after aqui, eu vou agora formatar. Eu vou dizer que esse texto, ele vai ficar com uma cor. Por exemplo, com essa corzinha aqui. Vou dizer que a font size dela, cadê aqui? Font size. Vou colocar ele 0.8, ou seja, menos de 1, né? É M, obviamente. Vou colocar aqui, ó, font style. Vou colocar aqui itálico. Vimos como colocar o negrito, agora nesse caso fica itálico. E aqui eu vou colocar aqui, ó, font family, vou colocar aqui, ó, times. Times, e vou dizer que ela é serif, tá? Ou seja, a família de fonte dela. Pronto, vamos só ver lá como é que funciona, tá? Não precisa eu criar mais o link, não precisa eu criar mais o linkzinho, ou seja, fazer a conexão com esse daqui, porque tudo já está pronto, tá? A gente só fez inseri-los. Ó, vamos lá, vou atualizar. Então, primeira coisa que vocês devem observar aí, ó, o texto, tá? Ele não está ocupando a largura da página como um todo, tá? Ele não está ocupando a largura da página como um todo. Ele está ocupando 70% da página. Por exemplo, se eu quero colocar ele como 100% da página, olha aqui o que é que eu devo fazer. Por exemplo, digamos que deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, tá? Oi, pode falar. Dá para explicar de novo essa formatação da Dive? De qual? Qual Dive, né? formatação? Dive. Ah, do after, não, aqui, ó. Seria esse after aqui, Jaqueline? Não, esse outro de cima, professor, esse Dive. Aí, Esse daqui, line. Pronto, ó. Por exemplo, este pseudo-elemento aqui, ele cria uma formatação apenas para a primeira linha do texto. Qual é a primeira linha do texto? Ó, essa daqui, tá? Inclusive, ele nem aplicou aqui. Vou até verificar lá que ele era para ele ter ficado com outro comportamento aqui, não sei por que ele não mudou. Mas ele é para aplicar nessa primeira linha aqui, ó, tá? Eu vou só verificar aqui e ver o porquê não ficou, tá? Pode ser até que tenha digitado alguma coisinha errada aqui. Deixa eu averiguar. Às vezes também a gente quer, às vezes não acontece o que a gente deseja, viu, pessoal? E quando a gente vai olhar é porque o navegador não aplica, ou seja, é algo do navegador. E muitas vezes a gente fica sofrendo quando a gente abre em outro navegador funciona. Bom, na minha vista aqui está tudo certinho. Cadê aqui lá?
Isso aqui mesmo. Tá tudo certinho. Line. Esse espaço aqui ele não influencia em nada. Vamos lá. Fonte. Bold. Fonte, vírgula. E a cor. Tudo tranquilo. Então, é possível que tenha sido o navegador. Mas essa propriedadezinha aqui, tá, Jaqueline, ela aplica uma formatação apenas na primeira linha, certo? Essa daqui, ó, essa primeira aqui, ela aplica na primeira letra, tá, do parágrafo. Essa daqui na primeira linha, e esse after aqui, ele insere esse texto, tá, e com essa formatação no final do conteúdo, tá? Então, por exemplo, o que eu ia fazer aqui, ó, digamos que o H3, eu coloquei que ele está ocupando 60% da tela. Digamos que eu colocasse aqui, ó, 100% da tela. Vou salvar aqui. Vocês vão observar, porque o título aqui azulzinho, ele não está no centro da página. Ele está dentro do centro, na possibilidade dos 60% da página. Tá? Então, digamos que eu coloque aqui, ó, vou atualizar, você vai ver que ele já vai para o final, ou melhor, já fica bem no centro mesmo da página. Se eu faço a mesma coisa com esse P, e ao invés de 70 eu vou colocar 100 também, você vai ver que o texto ele já vai até o final da página. Ó, já vai até o final da página. Aí você vai ver o seguinte, entendi, professor, mas o texto ele está muito próximo das margens. Como é que eu faço para tirar um pouquinho ele dessas margens aqui, ou melhor? Eu posso simplesmente, ó, colocar aqui deixa eu colocar aqui um padding, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 2%, colocar aqui 3%, ou seja, esquerdo, superior, direito, ó, e inferior, por exemplo. Vou colocar isso daqui. São valores aleatórios, tá, pessoal? Estou fazendo aqui. Vamos ver como é que ele fica lá no navegador. Ó, se vocês observarem nesse caso aqui, o que foi que ele fez? Ele criou uma barrinha de rolagem, ele aumentou, ó, isso daqui. Ou seja, criou uma barrinha de rolagem, mas ele se distanciou. Vamos ajustar aqui, por exemplo, vou colocar aqui 1%, vou colocar aqui 2%, diminuir esses valores aqui. Deixa eu colocar aqui 2 também. Vamos lá. Vamos ver qual vai ser o comportamento. Observe que ele ainda está aparecendo a barrinha de rolagem aqui, tá? Mas aqui está tranquilo. Vamos lá, deixa eu colocar que esse texto ele vai ocupar 90%. Vamos ver se ele vai nos ajudar agora. Olha lá, 90%. Então a barrinha de rolagem ela some e o texto ele fica bem mais organizado na página. Tá? Então quer dizer, a formatação ela funciona dessa maneira. Se eu quisesse colocar, por exemplo, esse menu no centro, deixa eu ver aqui se eu no HTML, que tá pior, já tem uma div aqui, vai dar um buruçu danado. Deixa eu ver aqui se eu... Como é que eu faço aqui? Uma possibilidade, tá? A possibilidade seria ter criado uma div aqui, ó. Vou colocar aqui uma div. E essa div aqui. Só que essa div, eu vou colocar aqui um ID, tá? E vou colocar menu, por exemplo. Tá? Tudo minúsculo. Aí eu venho aqui no CSS e eu vou criar, pode ser aqui abaixo, não tem problema não. Deixa eu colocar aqui assim, só para ficar mais organizado. Vou criar aqui mais um espaço, vou colocar aqui um ID, lembrando que um ID se cria com uma hashtagzinha aqui, eu vou colocar menu. Aí eu vou dizer que a largura, ele vai ser 100%. Deixa eu ver aqui, ponto e vírgula. A altura, eu vou colocar alto, ou seja, automático, vai ser de acordo com a necessidade. Eu vou colocar uma cor, vou colocar, aliás, aí, vou colocar aqui um background color, vou colocar red, tá? Vamos ver como é que ele fica lá.
Ele está ficando no menu inteiro. Alguma coisa ficou errada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Fazer só uma curiosidade. Ah, eu coloquei no body, pessoal, ó. Tá vendo aqui, ó, que às vezes a gente apanha por falta de atenção. Eu tenho que ficar aqui. Vamos ver agora. Olha lá. Aí observa que, inclusive, tá até uma diferençazinha aqui tá vendo, ó? E aqui, por exemplo, se eu quisesse colocar esses botões mais para o lado direito aqui, para ele ficar mais no centro aqui, eu posso simplesmente, ó, colocar, por exemplo, no CSS, por exemplo, vou colocar aqui um padding, tracinho left, que é esquerda, tá? Digamos que eu vou colocar aqui 10%, vamos ver se ele resolve aqui. Ó, tá vendo lá que ele já foi aqui mais para o canto direito. Se eu vir aqui e aumentar esse valor, ó, vou colocar 30 agora, ver se ele vai lá para o centro. Olha lá, foi demais. Vou colocar aqui 25. Olha lá. E observe que ele ficou lá no meio, bonitinho, sem problema nenhum. Ficou bonitinho, bonitinho, tá? Se você quisesse colocar, por exemplo, uma logozinha aqui, ó, se fosse o caso, por exemplo, deixa eu ver aqui na pasta de vocês qual é a imagem que tem. Isso aqui ainda é porque eu sou besta demais. Eu tô passando para vocês um conteúdo extra, viu? Isso aqui não tem não Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que coloca. Pronto, vou colocar ele aqui, uma tag img. Esqueci de abrir a tagzinha aqui. img. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui img a pasta barra ponto png. Pronto. Vou deixar só isso daqui. Obviamente ele vai ficar grande lá, ó, vai ficar muito grande, tá vendo? Ó? O que é que eu vou fazer aqui? No CSS, eu vou, por exemplo, já criei o menu, já deu certo lá, vou criar aqui a img, olha lá. Inclusive eu gosto sempre de dar uns espaçozinhos aqui, porque fica melhor a questão do suporte, eu sei quem é quem. Então, vou colocar da seguinte maneira, vou colocar aqui largura, vou colocar aqui, por exemplo, 50 px, ponto vírgula, altura 50 px. Vamos ver se esse 50 px aqui ele vai ser legal. Ó. Vamos ver aqui como é que ele fica. Ó. Agora a questão é só o ajustar, por exemplo. Vou dizer que ele vai ter um padding left aqui, ó. Vou colocar ele de 15 px. Deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar lá. E aí é só questão de ir posicionando, ó, que ele ainda tá grande aqui. Aí é só questão de ir posicionando. Se eu colocar aqui, ó, padding top, deixa eu ver se ele desce, por exemplo, 10 px. Ele já desceu um pouquinho. Mas a imagem, ó, por que ele está ficando esse espaço todo? Porque a imagem ela é grande, ela não é justinha, tá? Não é só a imagem em si. Ele tem um quadrado, uma parte quadrada, por isso que ele prolongou essa questão aqui. Mas eu posso posicionar essa imagem aqui da forma que eu quiser. Não ficou legal, vou tirar ele aqui, porque é só para vocês verem aí que através desse padding a gente vai posicionando mais para lá, mais para cá, então a gente coloca ele no local ideal, tá? Uma coisa que eu posso fazer também, deixa eu ver aqui como é que tá. Aliás, vou deixar assim mesmo. Esqueci de salvar aqui. Apaguei o CSS, esqueci da imagem. Bom, vou deixar ele dessa forma aí, tá?
mas poderia colocar um campozinho, poderia colocar aquela lupazinha de pesquisa. É só questão de estudando, de vendo as necessidades e colocando, tá? Pessoal, continuando aqui, tá? Vamos lá. Página 24, 25, nós acabamos de fazer, tá? Página 26 e página 27 e página 28, um trabalho valendo ponto, tá, pessoal? Trabalhinho aí valendo ponto para a próxima aula, ok? Então, ó, anotem aí, por favor, página 20, cadê aqui que eu falei? 26, 27, 28. Certinho, pessoal? Todo mundo aí tá me ouvindo, né? Sim. Então, tem esses trabalhozinhos, pronto. Anota aí, tem esse trabalhozinho. Menu, tem a primeira atividade, a segunda atividade, e nós temos também um menu. Na verdade, é só refazer o que a gente já fez, tá? Observe que até tá o menuzinho aí com outras cores, com outras configurações. Então, arrocha o nó. Passando para o próximo capítulo, na página 32, pessoal. Página 32, ele coloca da seguinte maneira aí, tá? Vamos ler aqui um pouquinho, vamos interagir aqui, daqui a pouco a gente volta para o código novamente. Então, ó, na página 32, ele vem falando aí da propriedade fonte, tá? Nós sabemos que a propriedade fonte que ele está se referindo é exatamente quando a gente vai formatar uma fonte. Então, seria basicamente font size, que é o tamanho da fonte, o color, que seria a cor da fonte, o font family, que é o tamanho da fonte. Então, assim, são algumas propriedades para a gente trabalhar com fonte, tá? Na página 33, ele coloca aí exatamente algumas possibilidades da gente trabalhar com fontes. Nós temos o pixels, nós temos a porcentagem e nós temos o EM, tá? Ou seja, nós temos 3 unidades de medidas. Eu aconselho que quando vocês forem trabalhar com fontes, tá? Vocês deem preferência a utilizar pixels ou EM. Eu, particularmente, não tenho muito o hábito, tá? Não tenho muito o hábito de trabalhar com porcentagem em fontes, tá? Deixa eu ver aqui que o Matheus mandou uma mensagenzinha aqui há uma hora atrás, nada. Ele colocou o seguinte: HTML, CSS, JavaScript é tipo um quebra-cabeça. Quanto mais a gente monta, mais fica bonito. É exatamente isso, Matheus. É exatamente isso daí. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, olha só, primeiro, só fazer um resumo aí de pixels, tá, pessoal? Quando vocês forem trabalhar com a unidade de medidas pixel, corresponde que você está criando um objeto, ou melhor, um tamanho, que ele é de tamanho fixo, tá? Por exemplo, digamos que você coloque um texto, vou colocar aqui um exemplo bem claro. Digamos que você vai lá e coloca um tamanho de texto de 72 pixels. Aliás, vou colocar aqui 100 pixels, um exemplo, tá? Aí aquele texto, para o navegador, ele fica show de bola. Mas, se alguém for acessar aquele site utilizando o celular, 100 pixels é muito para o celular. O que é que acontece? Vai aparecer as barrinhas de rolagem no celular, então não fica legal, tá? Quando a gente trabalha com porcentagem, tá? Nesse caso aí, o texto ele poderia se ajustar ao tamanho da página. Tranquilo. Então, quando se falar, por isso que geralmente eu uso para um retângulo, para um espaço como um todo. A gente usou para o P, na formatação do P, porque o P ele corresponde ao parágrafo como um todo, e não uma letra em específico. Então, foi o tamanho do parágrafo. Tá? Mas da fonte em si a gente não coloca. Então, a gente colocou aqui, deixa eu colocar aqui, explicar aqui para vocês. Ó, por exemplo, essa tag P, que está aqui, ó, que eu acabei de selecionar aqui para vocês, tá? Nós definimos lá no CSS que ela está ocupando 90% da página. Tá? Então, assim, o que acontece? Quando se fala em 90% da página, ó, eu vou diminuir o tamanho da janela. Vou diminuir o tamanho da janela
e você observa que ele vai ocupar 90% da largura, independente da largura em que tiver, tá? Se a gente não colocar essa unidade de medida, por exemplo, de porcentagem, a gente colocar pixels, digamos assim, o que é que vai acontecer? Vai aparecer uma barrinha de rolagem embaixo do navegador, tá? Para que você role a barrinha de rolagem e consiga visualizar o restante do texto, ou seja, consiga ler linha por linha. Então, toda hora você vai estar passando a barrinha de rolagem. Por isso, ele utilizou essa questão da porcentagem, tá? Então, a porcentagem ela é vantajosa porque ela vai se adequar ao tamanho da tela, independente de qual seja a tela. Já essa EM, que a gente vem tanto utilizando aqui, tá? Ela diz o seguinte, ó, utilizada para definir tamanhos de fontes, ou seja, font size, ela é conhecida como uma unidade relativa, porque está condicionada a uma fonte de elemento pi. Por exemplo, deixa eu tirar esse modo de visualização aqui para vocês. É mais fácil essas idas e vindas aqui. Então, ó, por exemplo, quando eu coloco aqui, deixa eu vir aqui para o CSS, deixa eu ver aqui, não sei que eu usei o EM, tá? Pronto. Olha aqui, ó. Eu coloquei dentro desse EM, eu disse que o tamanho de fonte, ela é um EM. Isso aqui é o tamanho padrão. Mas digamos que, se eu fosse aplicar aqui no li, tá? Que eu não apliquei um tamanho de fonte no li, se eu colocasse aqui no li, um exemplo, ó. Eu apaguei. Vamos lá. Se eu colocasse aqui, ó, fonte size, um exemplo, eu colocasse 2 EM, tá, pessoal? Ó, se eu colocasse 2 EMs, por exemplo, o tamanho, tá? Quem é o elemento pi aqui do li? É o L. Aí você vai dizer, professor, como é que eu sei que o pi do li é o L? Olha aqui, ó, o HTML, ele trabalha com essa questão de hierarquias. O que é uma hierarquia? Quem está dentro de quem? Quem pertence a quem? Então, por exemplo, o li, ou melhor, todos os lis, eles estão dentro do UL. Então, o UL, ele é o elemento pi, tá? Então, ele é o elemento pi. Então, tudo que estiver dentro dele é um elemento filho. Então, se eu vim aqui, ó, e definir para o UL, eu defini um EM, e para o li, eu defini 2 EMs, por exemplo, digamos que um EM corresponda a 12 pixels. Então, se eu coloco 2 EMs, vai ser 2 vezes um EM, tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui 4 EMs, um exemplo. Então, essa tag li aqui, ó, esse 2 EMs, não seria mais, por exemplo, 24 pixels, seria 48. Por quê? Se cada um EM vale 12 e eu tenho aqui, ó, 4 vezes 12, já dá 48. Tá? 48 vezes 2, ou seja, já vai dar 80, 96. Então, a fonte iria para 96. Tá? Então, basicamente, ele dobra 2 vezes esse tamanho. Se eu coloco aqui um EM, então, é uma vez o tamanho do elemento pi. Tá? Ou seja, ele vai herdar esse 4EM aqui. Se eu coloco 2 EMs e eu coloco aqui um EM, então ele só vai repetir. Mas se eu coloco aqui 2 também, ó, então ele vai repetir 2 vezes esse tamanho aqui, que é do elemento pi. Então, a gente usa esse EM, basicamente, quando a gente quer trabalhar com a unidade de medidas relativa, tá? Uma unidade de medida relativa, mas ela vai ser relativa ao seu elemento pi, que nesse caso aqui, o elemento pi do li é o L. Certo, pessoal? Entenderam aí essa questão de quem é pai, quem é filho, o que herda e de quem herda? Vocês entenderam aí? Sim. 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 Ok. Beleza, vamos lá. Olha só. Então, esse daí na página 33, ele só está explicando para vocês aí quais são as unidades de medidas que nós temos, tá? Outra questão que nós podemos observar, ou melhor, dando prosseguimento aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que é que ele fala mais. Na página 34 do livro, pessoal, ó, na página 34 do livro, ele vem explicando sobre fontes, tá? Então, nós temos 2 tipos de fontes.
ok? Nós temos duas famílias de fontes. Uma fonte, ela é chamada, aliás, na verdade, duas, eu conheço duas, né? Mas aqui tem uma outra que entrou. Tá? Então, basicamente, na verdade, nós temos o quê? Nós temos uma fonte chamada de sans serif e nós temos uma fonte, aliás, sans serif e com serif. Basicamente, o que é o serif, tá? Basicamente, o que é o serif? Deixa eu explicar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, botar numa imagenzinha aqui, deixa eu explicar para vocês. Isso é chamado de tipografia, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu pego aqui uma imagem que retrate bem o que eu estou explicando para vocês. Primeiro, nessa primeira imagem aqui que eu acabei de clicar, eu acho que todo mundo consegue visualizar aí o que é o serif, né? O com serif, porque quando eu falo, por exemplo, serif ou com serif é a mesma coisa. Agora, se eu falo sans serif, seria sem serif. Então, ó, o que é o serif? Serif são essas pontinhas, ó, que estão com bolinhas aqui, ó, tá? Por exemplo, fonte serifada. Observe que são esses cantos aqui, ó, tá? Ó, são esses cantozinhos aqui. Então, um exemplo, a fonte Times New Roman, por exemplo, ela é uma fonte serifada, ou seja, ela é uma fonte com serif, tá? Então, ó, seria isso daqui, ou seja, esses cantozinhos. Já uma fonte sem serif, ó, já seria essas fontes que não têm os cantozinhos. Ó, por exemplo, se você observa aqui, ó, fontes sem serif são fontes quadradas ou arredondadas, tá? Aí tem as fontes serifadas, tá? E observe que tem os destaquezinhos aqui em vermelho, que são essas pontezinhas. Então, basicamente, seria isso, ó. Outro exemplo bem claro aqui, que eu não tinha nem visto, ó. Fontes sem serifa, tá? Elas são quadradas. E fontes com serifa, que observe que ela vem as pontinhas, certo? Então, basicamente, seria tudo isso daí. Se vocês procurarem, por exemplo, na internet, questão de procura, né? E vocês colocarem, por exemplo, um exemplo, vou colocar aqui, ó, família de fontes CSS, um exemplo. Olha só, pessoal, só para vocês verem o que faz a gente pesquisar, tá? Se eu clicar aqui nessa setinha, olha bem aqui as famílias de fontes que a gente usa. Por exemplo, esse Albertus Extra Bold, por exemplo. Eu posso utilizar Albertus, Extra Bold, aí vírgula, Abertus, Medium. Aí eu posso colocar todas essas fontes, ó. Ele já tem as famíliazinhas aqui, tá? Por exemplo, ó, o Arial, então tem um monte. Você pode clicar aqui, ó, já tem outras também. Ah, professor, não lembro quais são as famílias de fonte. Pessoal, pesquisa, ó, Times New Roman, aí Garamond, George, aí vem essa Trebuchet, Arial Verdana, que a gente está usando bastante ela aqui, ó. Essas três famílias de fontes pertencem à família genérica, sans serif. Elas se caracterizam por não ter pé, ou seja, não ter aquela basezinha. Então, assim, você pode fazer todo esse estudo, ou seja, pegar toda essa partezinha aqui de fontes, é só questão de procura, tá? Então, se você procurar, você vai encontrar muita coisa relacionada a famílias de fontes, tá? Isso daí vai ajudar muito a vocês, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa que eu posso colocar aqui para vocês. Ó, só continuando aqui, tá? Deixa eu ir aqui para o Sublime, tá? Deixa eu dar alguns exemplos aqui de fontes. Pessoal, eu vou aqui para a página 38, tá? Quem quiser me acompanhar aí, página 38. Por exemplo, aqui no HTML, eu vou aqui abaixo dessa div, vou criar, por exemplo, uma tag BR, só para não ficar as informações todas elas juntas. E eu vou, por exemplo, colocar alguns parágrafos. Por exemplo, vamos colocar aqui uma tag P, tá? Eu vou colocar aqui, ó, texto normal, tá?
Bora. Texto normal. Eu vou só copiando aqui. Vou colocando vários tipos de texto, depois a gente vai formatando, tá, pessoal? Depois do texto normal, eu vou colocar aqui texto negrito. Depois do negrito, eu vou colocar texto em bold. Ao B maiúsculo aqui. Só questões de organização. Vamos lá. E agora eu vou colocar texto em valor numérico. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui qual vai ser o próximo. Cadê aqui? Valor numérico. Texto em lit. Aqui, deixa eu ver mais qual que vai ser. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar umas classes, tá, em cada uma delas, e eu vou só repetindo aqui. Por exemplo, normal. Nesse caso, ó, o nome da classe tem que ser todo minúsculo, tá, pessoal? Class. Vou colocar aqui negrito. Vou só repetindo ali, ó. Aqui, ó, class. Vou colocar aqui bold. Tá? Aí agora eu vou colocar aqui, ó, class. Vou colocar numérico. Deixa eu ver o que seria. Vou colocar numérico. Vamos colocar inherit. E por último, vou colocar esse. Então, eu já tenho aqui as classezinhas. O que é que eu vou fazer? Vou aqui no CSS, pessoal. Ó, vou aqui abaixo, tá? E agora eu vou só criar as classes. Alguém me lembra e me recorda como é que eu faço para criar classes? Como é que eu faço para criar uma classe aqui no CSS? Quem me recorda aí como é que eu faço? Hein, pessoal? Como é que eu faço para criar uma classe no CSS? Tá feio, hein, pessoal? Como é que eu faço para criar uma classe? Vamos lá, Wesley. Vamos lá, João Vitor. Vamos lá, como é que eu faço para criar uma classe, cara? Vamos lá, Luciano, Rayara, Wesley, João Vitor, Matheus, João Henrique, João Carlos, Jaqueline, Eduardo, Alain. Ninguém vai me responder aí como é que eu faço para criar uma classe no CSS. E, vamos lá. Normal. Vou fazer igual Jesus, vou dar o dom da oportunidade. Certo. Tá bom. Vou colocar aqui, ó, normal. R aqui. No normal, ó, criei uma classezinha aí. E eu vou definir que essa classe, ela terá uma fonte, ó. Fonte. Esse fonte, esse nomezinho aí, ele quer dizer o peso, tá? O peso da fonte, ela vai ser mais grossa, mais fina. Então aqui eu vou colocar aqui normal, tá? Vou colocar aqui normal. Ele já dá aqui, ó, ponto e vírgula. Aliás, ele não vai ter nem outra propriedade. Na verdade, ele só está criando as classes. Ponto. Depois do normal, nós utilizamos o negrito. Negrito. Aí aqui novamente. Inclusive, ele está utilizando o mesmo. Eu vou fazer assim. Já está aqui. Bold, ó.
Eu não sei se eu usei negrito lá ou foi bold, pessoal. Não, negrito, tá certo. Negrito, inclusive eu errei aqui. Boulder. Porque tem o boulder e tem o bold. Vamos lá. Em seguida nós temos aqui, ó, ponto. Aí o próximo é o dele aqui, que eu errei. Eu fiz certo, aí apaguei e fiz errado. Bold. Aí agora vem aqui, ó. Eu acho que eu esqueci lá. Deixa eu ver só se eu conferir. Deixa eu dar uma conferida aqui. Esqueci um aqui. Normal, negrito. Aí veio... Ah, tá. Veio o boulder. Negrito, vou colocar bold. Aí agora vou colocar aqui, ó, boulder. Eu vou só copiar, pessoal, aqui que para agilizar o processo para liberar vocês a tempo. Vamos lá. Já tá ali. Agora vem o próximo. O próximo depois de boulder foi numérico, né? Então numérico. Aqui. $900. Tranquilo. Vamos lá. Vamos continuando aqui. Aí agora vem o inerite. E por último, pessoal, eu vou salvar aqui, tá? Só para vocês verem aqui, a gente já inseriu aqui tudo, agora só no navegador. E observa que ele já foi aplicando, tá, pessoal? Olha uma observação aqui, tá? Ele foi aplicando aquelas configurações a cada um deles, ó. Texto normal, negrito, boulder, numérico, nerite, light. Aí você vai dizer, professor, mas por que apareceu esse, nossa, que difícil aprender tudo isso? Foi porque se vocês observarem aqui, ó, por exemplo, esse after, ele foi aplicado à tag P. E a tag P, observa que aqui, ó, tag P, ó, tudo isso daqui é tag P. Por isso que ele já aplicou também, mesmo ele estando com a classe, ó, uma classe definida aqui como normal. Então, basicamente, todas as vezes que aparecer a tag P, ele vai aplicar esse textozinho no final. Certo, pessoal? Então, eu gostaria até que vocês pudessem anotar aí, tá? Então, nós paramos aqui na página 38, tá? Vou até aqui marcar. Página 38 nós paramos. Então, semana que vem nós vamos para a página 39, tá? Vamos para a página 39. E aí nós vamos trabalhar com outros efeitozinhos, cor, alinhamento, decoração, formatação. Vamos aprender a colocar sombras, né, no texto. Vamos fazer tudo isso daí. E lembrando, página 26, 27 e 28, um trabalhozinho para vocês fazerem em casa, tá? Então, professor, até quando eu faço esse trabalho? Até o início da próxima aula, tá? Então, até começar a próxima aula, vocês têm esse tempo todinho aí para vocês me enviarem, ok? Pessoal, sendo assim, tá? Tenham um ótimo fim de tarde, uma ótima semana para vocês. Estão liberados, fiquem com Deus, se cuidem. E em breve de hoje a 8, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta, tá? Estão liberados, fiquem com Deus. Sim, Rayara, eu vou colocar aqui, agora que eu lembrei, tá?